Olá, boa noite para todos aí. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Nós vamos começar a nossa live, que nós programamos aí já com bastante antecedência, e espero que vocês gostem do que nós preparamos e participem, tá? Participem bastante, porque vai ter um conteúdo bastante interessante aí para todos. Eu vou fazer um convite aos nossos participantes, né, que são os nossos dois palestrantes, inicialmente com o Ederson Sobral e depois o professor Joelso Sampaio. E aí, boa noite para vocês. Boa Tudo noite. bem? Então tá bom, que legal. Joelso, Vou tudo fazer bem? uma breve Boa apresentaçãozinha aí noite, para Emerson. vocês. E aí, Edson, preparou tudo legal aí? Apresentação boa, Opa. pessoal? Tá tudo no esquema aqui, tudo pronto já para É mesmo? Então ter tá um bom. bate-papo bem legal aí. Tá legal, então. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação da nossa agenda, só para que todos possam saber qual é o nosso roteiro, tá bom? E aí, eu logo em seguida passo a palavra para os nossos palestrantes, tá certo? Então tá, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Eu que estou atrapalhado, né? Rapidinho. Pronto. Ok. Apareceu? Pronto. Acho que apareceu para todos. Então, eu vou fazer uma breve apresentação aí dos dois palestrantes, depois eu passo a palavra para eles. Eu apenas vou fazer uma intermediação aqui, tá? E estar atento aí com o roteiro, né, que a gente propôs, tá certo? E logo após essa breve discussão entre os palestrantes, o Ederson vai fazer uma apresentação geral aí sobre como é que é o processo de tarifação, como é que a gente enxerga esse processo de tarifação, como é que ele ocorre na prática, e no finalzinho a gente abre para palavras aí, para perguntas dos participantes que estão aí acompanhando a gente com o LinkedIn, tá certo? Então, inicialmente, eu vou apresentar aqui o Ederson. O Ederson, ele é atuário, bacharel em ciências atuariais, especialista em administração de empresas pelo Mackenzie. E o Ederson atua há 20 anos com precificação, né? Com precificação de seguros, especialista, né, nessa área, dentro com produtos massificados, linhas comerciais. O Ederson tem uma experiência muito vasta, né, Ederson? Já passou por segmentos em seguros como automóveis, saúde, né, as linhas comerciais em geral. Atualmente ele está na Sompo Seguros com a linha de agro, né? Então, um desafio que ele enfrentou mais recentemente. Então, a experiência dele é muito grande nessa área de precificação de seguros, tá? Com relação ao Joelson, nosso querido Joelson, professor, doutor em Teoria Econômica pela USP, doutor em Finanças Corporativas pela FGV. O Joelson, ele é professor do curso de Ciências Atuariais da Unifesp, tá? E trabalha junto com a gente como
instrutor na FC, como consultor, e atua em consultoria, em modelagem econômica e financeira atuarial, tá? Então, a partir de agora, eu vou passar a palavra para esses dois, né, debatedores aí. Na verdade, eles vão fazer uma breve discussão para vocês, um pouco a respeito, né, de precificação, e eu vou ficar aqui, tá? Eu prometo a vocês que eu irei interromper muito pouco, tá certo? Então, Fique à tá. vontade para interromper. Maravilha. Bom, Vamos vamos iniciar então, Ederson. vamos embora. Maravilha. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Muito obrigado, Aldi, pelo convite. É um prazer compartilhar este painel ao lado do Ederson, enfim, que tem não só uma ampla formação, mas uma experiência também no mercado de seguros muito singular. E aproveitando, Ederson, toda a sua experiência, formação, para esquentar a nossa conversa aqui, para aquecer o nosso bate-papo, eu vou trazer algumas perguntas para você. Pode ser? Opa, vamos lá. Legal, gosto de perguntas. Vamos embora. Maravilha. Quando a gente fala em precificação, Ederson, existe sempre uma dúvida, né, da questão da precificação técnica. Por quê? Muitas pessoas elas dão uma importância muito grande para a questão de precificação comercial, que é aquela lá na ponta, né, que é feita. Uhum. E muitas vezes dão um peso para essa precificação como sendo mais relevante do que a gente que está no dia a dia sabe que é, ou seja, ela não é algo desprezível, é importante porque ela está olhando o mercado, vendo como também os outros players precificam, né? Mas assim, o ponto de partida técnico, né, que vem da precificação técnica, que é a tarifação técnica, ele é importante. Então minha pergunta é o seguinte: de fato, o mercado de seguros nos dias de hoje, né, é importante ter esse cuidado com a tarifação técnica? É importante construir modelos para tarifação técnica? Qual que é a sua opinião? Sim, uma ótima pergunta. Sim, é muito relevante você ter uma formação de um preço técnico, né? Isso vai muito de encontro com o que a gente vem ouvindo falar, né? De ser orientado, né? Tomar as decisões orientada a dados, né? Antigamente você tinha a experiência que tinha um peso muito grande, né? Na tomada de decisão. Então você conseguiria ali construir uma tarifa comercial, pôr o seu preço na rua e baseado na experiência de um especialista ou de vários especialistas ali, alguém que tem uma experiência mais ampla no mercado, você conseguia, né, conduzir esse produto com razoável facilidade. Por quê? Porque os processos eram um pouco mais lentos, né, a transformação, né, a mudança de tarifa era um pouco mais devagar, o mercado tinha uma movimentação um pouco mais lenta. Com o avanço da tecnologia, o mercado ficou muito mais dinâmico, a velocidade de mudanças de preço ficaram muito mais rápidas, né? As mudanças ficaram muito mais, as mudanças começaram a ocorrer num período mais curto, então ficou um pouco mais difícil de fazer um acompanhamento e tomar decisão da tarifa comercial muito baseado só na experiência, porque toda hora a informação muda. Então, aquela experiência que você adquiriu no passado, ela ainda é relevante, mas ela perde um pouco de peso quando a gente fala de dados, né? Você tem hoje um grande volume de dados e esse avanço da tecnologia que trouxe esse grande volume de dados, ela terminou trazendo essa dificuldade. Olha, a experiência que eu tinha no passado parece que ela não se encaixa mais muito bem hoje, né? Então, eu tenho que usar a experiência, mas também eu tenho que olhar para que caminho o mercado está indo,
o que está acontecendo com os meus competidores. Então, as decisões começaram a terem... você passou a ter mais dificuldade de tomar decisão baseada só na experiência, e aí é onde vem, né, a necessidade de você ter algo para se orientar. Né? Você precisa ter alguma direção, né, quando você vê que a sua experiência não tem mais como ser, não dá mais para ser utilizada 100%, fala, então eu preciso de uma nova orientação. E aí é onde vem a necessidade de criar muito bem o preço técnico, que ele vai servir, né, de orientação nesse caso. Né? Você tem o preço técnico ali, você consegue tomar decisões mais acertadas, orientadas aos dados e decisões... você começa a tomar decisões mais rápidas e mais orientado aos dados. Seria essa a importância de você construir bem o preço técnico hoje. Perfeito. Outra pergunta que surge a partir, né, desta temática de precificação técnica, Ederson, é referente às metodologias, né? Ou seja, hoje você tem uma gama, né, de modelos ampla no mercado, mas alguns ainda desafiadores no sentido operacional, né, na parte de engenharia de dados, de implementação, personalização. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho em relação às principais metodologias, o que tem surgido de novo no campo de metodologia de precificação, de modelos de precificação, e principalmente os desafios operacionais para você conseguir implementar essas metodologias. Não, tá bem. Bom, a metodologia principal que ainda vem sendo usada de forma bem significativa ainda são o GLM. O GLM ele é bastante usado quando a gente fala de construção de modelos de custo, né, onde a gente quer entender a composição dos nossos custos ali. Então, ainda o GLM ainda é o protagonista nessa parte, né, de construção de preços, de modelos de custo. Começou a surgir agora, né, uma necessidade de você trabalhar a modelagem de forma mais rápida. Né? Então, o GLM ele é muito bom para você entender ele, porque a interpretação do GLM, né, das saídas do GLM, elas são relativamente mais simples. Né? Você consegue olhar os fatores e com alguma experiência você consegue ali saber o que aqueles números estão dizendo. Você consegue fazer um motorzinho de cálculo ali e você consegue entender, eu tenho um prêmio base, eu tenho um fator multiplicador desse prêmio base, ou um fator multiplicador da frequência base, e você consegue ali, usando esse motor de cálculo, saber o que está acontecendo com a sua tarifa atual e comparar com esse modelo técnico. Mas quando a gente fala de métodos mais avançados para modelos de custo, a gente ainda tem alguns desafios. Eu não vi ninguém ainda implantando, né, modelos de machine learning, por exemplo, para fazer modelos de custo. Existem alguns estudos, né, para tentar construir esses modelos de forma um pouco mais automática, para ganho de tempo, né, porque o GLM você gasta muita energia e muito tempo para rodar esses modelos, mas ainda não tem ninguém implantando de fato o modelo de custo ou colocando o modelo de machine learning totalmente na tarifa. O que existe e que eu recomendo, e que é o que tem acontecido, é você usar os métodos de machine learning, aí a gente está falando de uma gama enorme aí de modelos de aprendizado de máquina, para partes do processo. Isso você consegue fazer hoje de forma menos perigosa, vamos dizer assim. Você não precisa, por exemplo, o modelo de custo ele é complicado. Os gestores ainda gostam de ver o que está acontecendo, né, com o preço. Quando você parte para esses aprendizados mais automáticos, você não enxerga o que acontece por trás, você só tem uma saída, fala, olha, o preço deveria ser este, mas você não consegue entender o que levou aquele preço final ali. Então, para modelos de custo, o GLM ainda consegue ter mais protagonismo, né?
Mas quando a gente fala, por exemplo, de prever a propensão a converter um negócio, ou quando a gente fala de modelos de renovação, né, prever qual é a propensão do cliente renovar com a seguradora ou não, nesse pedaço, por exemplo, o machine learning funciona melhor do que você tentar rodar um GLM. Tanto na parte de previsão, que ele prevê melhor, esses modelos mais sofisticados, quanto também de ganho de tempo, porque o GLM você precisa fazer toda uma preparação do banco de dados, você precisa criar ranges das variáveis, transformar todas as variáveis em variáveis categóricas, mesmo que elas sejam contínuas, a gente termina tratando elas todas como categóricas. Isso consome um volume de tempo muito grande, e quando você fala de modelo de renovação, você rodou um modelo hoje, daqui a 1 mês ou 2, ele já não serve mais. Então, significa que você tem que atualizar de novo esse modelo, ou seja, você vai ter que extrair a base, fazer toda essa preparação do banco de dados, atualizar o modelo, fazer os testes e pôr na rua, e daqui a 2 meses ter que fazer de novo. Então, como esse processo demora, às vezes pode levar 1 mês para atualizar o modelo, aí eu vejo um ganho maior do machine learning, porque você não precisa levar 1 mês para processar um modelo de renovação. Você coloca os dados lá, pede para o algoritmo, faz todo o tratamento lá para que o algoritmo escolha o algoritmo, né, correto, e ele vai te dar a saída e de forma muito mais rápida. Então, um processo de 1 mês termina ficando um processo de alguns dias, às vezes até 2, 3 dias no máximo. Então, aí é onde tem bastante ganho, né? Quando a gente fala de precificação, para esses métodos mais avançados. Agora, a precificação mesmo, né, ter o preço final, o GLM ainda é preferido pela facilidade de entendimento, também por algumas questões técnicas, né, de você conseguir... Quando se fala dos modelos mais automáticos, as pessoas têm um pouco de medo de overfitting, né, de você... O modelo que você está criando, ele só serve, na verdade, para explicar os seus dados ali, você não consegue fazer inferência com esses dados. Então, essa eu acho que eu tenho ouvido, assim, de principal crítica de uso do GLM para modelos de custo, né? Essa questão de black box, que você não consegue enxergar o que tem na saída, e por questão de medo de overfitting. Então, seria basicamente isso. Assim, acho que eu falei demais aí, mas... Tranquilo. Não. Tranquilo. Acho que trouxe aí de forma bem didática, né? Enfim, uma visão, né, sobre a modelagem de tarifação técnica. No final do dia a gente sabe que o GLM ainda domina, né, bastante, mas é importante trazer esse destaque, né, principalmente para os modelos de machine learning, né, aprendizado de máquina. Sim, acho que você colocou um ponto que até não coloquei na resposta, né? Qual é a dificuldade, né, de implantar? Aí eu acho que a gente esbarra um pouco além dessas questões que eu falei, né, de overfitting, de black box. Acho que na hora de implantar, os sistemas que, não digo todas, mas algumas seguradoras têm, o sistema ainda é bem simples, né? É um sistema mais antigo. Então, quando você tenta colocar esse motor de cálculo usando machine learning conectado direto com o sistema de cotação, você está fazendo uma cotação ali, isso significa que você tem uma nova informação e você precisa processar o seu algoritmo para dar a resposta. Nessa conexão entre o que sai do software Python ou R ou qualquer outro software que você use para fazer o machine learning, essa conexão com envio do dado, a resposta e a informação na tela para o cliente ver, essa conexão é onde tem o maior desafio. Você consegue rodar o modelo, não é o desafio. Você tem bastante profissionais hoje que conseguem fazer isso de forma até relativamente fácil. O desafio é conectar. Ah, tá bom, como eu ponho isso para funcionar na prática? Aí é onde a gente tem ainda muitos desafios, principalmente com seguradoras que não nasceram nessa onda, né, de mais técnica, assim, de automatização de algoritmos, né? Então, agora, quando você fala de startup, ela já nasce ali, já com essa previsão, né? Olha, o meu sistema tem que conectar com Python, tem que conectar com R ou qualquer outro sistema aí de processamento de dados ou ferramenta de estatística. Perfeito. E aproveitando, pessoal,
Fiquem à vontade para enviar perguntas, tá? Fazer comentários. A ideia aqui é ter um evento dinâmico, participativo, e certamente os comentários, dúvidas, perguntas são bem-vindos, tá? Aproveitando, dentro também ainda, né, deste tema de precificação técnica, algo que sempre aparece, Ederson, é como o GLM, a precificação técnica também existe em termos de relação muito sine qua non com os massificados. Então, quando a gente fala em precificação técnica para massificados, é algo muito do dia a dia de quem está no mercado de seguros. Como que você vê a precificação técnica para outros segmentos, linhas comerciais, por exemplo, empresariais, frotas, garantias, né? Hoje existe um mercado crescente no Brasil de infraestrutura procurando seguros, né, para os projetos de infraestrutura, que são projetos de longo prazo, projetos grandes, e que a gente sabe que fora do Brasil é um mercado super desenvolvido. Então, muitas seguradoras, até não localizadas no Brasil, têm atuado nesse mercado, que é um mercado bastante, digamos que expressivo em termos de expansão no Brasil. Vidas, enfim, como que você vê a tarifação técnica nesses outros segmentos, além dos massificados? Legal você tocar nesse assunto, porque a minha experiência mais ampla aí sempre foi com massificados. A minha formação é mais ali no automóvel, né? Depois que eu fui trabalhando com outras linhas massificadas, residencial, a gente termina chamando condomínio também de um produto massificado, empresarial pequenininho, mas depois eu migrei para as linhas comerciais. E aí realmente não só olhando o mercado como um todo, assim, deu-se muito foco, né, para otimização e para melhoria do preço técnico para os massificados, com aquela ideia de que massificados tem que estar na ponta. Eu não posso ter uma mesa de subscrição tomando decisões pontuais de casos que caem lá na mesa para análise. Não, se é massificado, o processo tem que ser rápido. Eu não posso ter uma mesa para tomar essa decisão, que embora seja importante para o resultado ter uma mesa de subscrição, você precisa um pouco mais de velocidade e manter uma mesa de subscrição quando você tem um volume muito grande de, de negócio, né, no massificados é inviável. Então você termina criando métodos mais sofisticados, usando mais modelagem estatística ou qualquer outro tipo de método de machine learning ou algoritmo automático para fazer um preço mais acertado na ponta. Então tá lá o preço, você põe os seus dados e eu tenho um modelo técnico por trás bem ajustado para tomar a decisão. As linhas comerciais, elas não seguiram por essa linha. Por muito tempo, né, como eu tinha falado no começo, a decisão ficou muito baseada na alguém que tinha ali uma experiência ampla no passado e ele tomava a decisão do preço comercial ali, sem ter, na verdade, um modelo técnico de suporte por trás. Falou, olha, eu tenho experiência, já conheço algumas contas no mercado, já sei como esse produto funciona e eu tomo a decisão. Então ficou muito, né, a precificação nas linhas comerciais muito ainda na mão só do subscritor ou ainda na mão do gestor de produto. Agora, o que as companhias, né, que o mercado tem percebido é que a informação, o subscritor, ele ainda é importante demais nesse processo, o gestor de produto, mas precisa-se ter também por trás um preço técnico que sirva para apoiar a decisão do subscritor, né? Então, uma combinação nas linhas comerciais, se você não tem uma combinação muito boa entre o subscritor e os atuários, ou os atuários, eu falo atuários, mas estatísticos ali, especialistas de precificação, se eles não trabalham em conjunto, né, trocando informações, é muito difícil de seguir no mercado só com uma das partes. Só o técnico não funciona, mas e só o subscritor também não. Precisa desses dois trabalhando em conjunto, e é isso que eu percebi que funciona melhor nas linhas comerciais. Então, tem se avançado um pouco em
criar modelos estatísticos, talvez um pouco diferente em alguns casos do GLM tradicional, mas ainda muito baseado em modelagem de dados, né, em modelagem estatística, e aí combinado com o subscritor. O massificado do subscritor tem ali a sua importância, mas como eu disse, como fica muito na ponta, o subscritor ele ajuda mais no desenvolvimento ali do processo de decisão ali da ponta, mas já nas linhas comerciais, não, ele participa de forma ainda muito mais ativa, pelo menos deveria, né, e está ali combinado com a área atuarial, a área estatística. Então, acho que é o que eu vejo de principal diferença e você precisa, né, ter uma linha, uma tarifa de comercial melhorada, né, porque você vai explorar bastante o massificados, mas o automóvel vai ter uma hora que vai ficar difícil, né, de você conseguir ganhar muito dinheiro no automóvel, porque vai estar todo mundo muito equilibrado tecnicamente, então você vai estar ali brigando por migalhas, vamos dizer assim. Vai ficar muito difícil esse nível de competitividade em massificados, então as companhias vão ter que começar a investir em linhas comerciais. Então, e agora é o momento aí para investir tecnicamente nessas linhas, para quando tiver bem estruturado, começar a diversificar, né, o portfólio e ter linhas comerciais também como meta, não só massificados. Ótimo. E Ederson, a precificação técnica, ou seja, quando a gente discute tarifação, este é um tema exclusivo do estatístico, do atuário, ou ele se estende também para o gestor, para o auditor, para quem está no dia a dia na parte de gestão de risco, subscritores de risco, enfim, como que é a questão de quais profissionais do mercado de seguros precisam se preocupar com esse processo de precificação? Olha, é até estranho dizer isso, mas acho que todos que trabalham no mercado de seguros deveria entender de precificação. Claro, cada um com um nível de profundidade diferente. Você tem ali os atuários que vão fazer o modelo técnico e que vão fazer o modelo de custo, que essas pessoas precisam entender como que funciona os modelos de custo, quais são as principais metodologias utilizadas, distribuição, estatística, qual tipo de teste realizar. Então, esses precisam conhecer como que o preço surge, como é que é formado o preço. Então, ele parte ali dos sinistros, né, da análise de sinistros. Mas um gestor de produto, talvez ele não precise, né, entender como que é construído um modelo, por que Poisson, Gama ou qualquer outro critério técnico ali para se criar um modelo, mas é importante que ele entenda como aquele modelo pode ajudá-lo à tomada de decisão. Ele precisa entender como o modelo funciona e saber, olha, se eu sei como o modelo funciona e eu confio no modelo e eu vou usá-lo para tomada de decisão, é muito mais fácil também para eu explicar para a área comercial as decisões que a gente está tomando. Se o gestor de produto ele não conhece como o preço técnico foi feito, ou ele não confia porque ele não sabe, porque geralmente não confia quando ele não entende tão bem o que está sendo feito. E aí é o trabalho do atuário estatístico de passar essa informação, né, da forma mais simples possível. Se ele não entende, ele não confia, a área comercial também, ele começa a passar a informação também, às vezes sem querer, para a área comercial. Então, olha, o pessoal lá técnico tomou essa decisão, não fui eu, o preço é isso aí, eu não entendo também. Então, cria uma desconfiança entre a área comercial e produtos e o corretor muito grande. Então, aí a gente já está falando de duas áreas. Então, a área de produto precisa entender e a área comercial também, porque se a área comercial entende, claro, nos limites que precisam ter, eles não precisam saber que eu fiz GLM ou que eu fiz Machine Learning, mas eles precisam saber por que eu tomei aquela decisão de ajustar o preço. Olha, eu fiz isso porque esse segmento não dá resultado há 3 anos, e quando eu faço uma projeção de sinistralidade das apólices que eu tenho vigentes hoje, usando os modelos técnicos que eu construí,
eu consigo ver que o ano que vem vai ser ainda pior do que esse. Eu já estou vendo esse cenário. Então, quando produtos, a área comercial e atuarial entendem a precificação, fica muito mais fácil de trabalhar em conjunto. E aí cria-se uma confiança. O corretor, na hora que vai conversar com a área comercial, ele também sente confiança, fala, não, eu sei que esse grupo entende bem o processo, e o que ele está falando faz sentido, e às vezes pode até não entender, mas ele vai saber que tem um processo por trás que não é nada que foi decidido pela matriz, não, é em conjunto, a decisão foi tomada em conjunto. E aí a gente está falando só dessa área, mas a área atuarial financeira precisa entender também, porque às vezes ele é até segunda opinião, né, na questão de tomada de decisão de preço. Ele tem informações que vêm da área atuarial financeira que a gente usa para construir o preço técnico, então ele precisa entender que se ele calcula isso de certas formas, pode me prejudicar na construção do preço técnico, então ele precisa entender também como o preço funciona, os auditores, né, enfim, todo mundo tem ali de alguma forma uma participação, né, no processo ali de precificação, então diria todos precisam. Eu falei estranho porque, poxa, mas o cara lá a equipe legal, do jurídico, precisa entender? Não, precisa, porque se tem um acionamento de um cliente, claro, não vai precisar, de novo, né, dentro do limite ali, se tem um cliente reclamando de algum processo de precificação, por exemplo, no saúde, ele precisa entender por que foi feito aquele reajuste, né, de inflação e por que o preço foi decidido daquela forma. Quando ele entende, ele consegue achar mais argumentos para defender. Excelente, excelente. E pegando o gancho, Ederson, que aí você já trouxe uma questão de governança na precificação, ou seja, você precisa ter uma governança nesse processo, eu concordo com você. Se a área comercial não conversa com a área técnica de precificação, que está olhando ali, enfim, a aplicação desses modelos, você começa a ter, às vezes, divergências na política de preços da seguradora. Isso a gente tem experiências no mercado desastrosas. Então, essa governança que você trouxe é importante, né? Então, eu acho que é excelente trazer e destacar isso para a audiência. Um ponto que aparece, né, e que eu acho que já caminhando um pouco aqui para a finalização, né, dessa primeira parte da nossa live, mais uma vez, agradeço aí a audiência e convido a todos e a todas que estão assistindo que fiquem à vontade para enviar suas perguntas, tirar suas dúvidas. Teremos um sorteio a qualquer momento. Fiquem atentos, tá? Durante a live haverá um sorteio de um cupom de 50% de desconto na trilha profissional de General Insurance Pricing da FC, tá? Então, fiquem atentos e acompanhem aí o evento, que a qualquer momento a gente vai ter esse sorteio. Aproveitando, Ederson, e aqui já trazendo algumas questões estratégicas na questão de precificação, eu queria que você falasse um pouco sobre 3 aspectos. O que eu entendo é que você colocou já que a precificação é importante para a tomada de decisão. Então, queria que você falasse um pouquinho mais sobre de que forma ela pode ajudar no processo de tomada de decisão. Um outro aspecto que seria importante também você destacar, dado essa importância que você trouxe, né, dos stakeholders desse processo que são envolvidos, enfim, de que forma eles podem, né, conjuntamente ter um processo com boa governança para precificação, como que a auditoria, né, se encaixa nisso? Ou seja, o auditor ele precisa entender esse processo e qual que é o papel dele nesse sentido. A mesma coisa, vou trazer aqui mais, né? O atuário de reservas ele precisa também entender esse processo, como que ele se encaixa em tudo isso que a gente falou. Então, já reforçando aqui, a questão de qual é, né, a importância no processo de decisão, entender, né,
a precificação técnica, 2, auditor, 3, o atuário de reservas. Bom, vamos lá. Bom, a gente terminou falando um pouco, né, da importância aí do preço técnico, né, na tomada de decisão, mas acho que o principal ponto, quando você tem ali o seu preço comercial atual e você tem o preço do mercado e o que o mercado está fazendo. A primeira pergunta que pode surgir em algum momento, olha, eu estou perdendo negócios, o mercado está se movimentando dessa forma, faz sentido eu seguir? Eu deveria fazer o mesmo? Ou o mercado está, de certa forma, muito agressivo naquele segmento e isso pode não trazer resultado? Então, a tomada de decisão é importante. Eu sigo ou não sigo o mercado? Parece algo que não vai trazer resultado futuro ou parece que é algo que o mercado enxergou e a gente não está enxergando? Então, a única forma de você encontrar essa resposta é se você tem, por exemplo, um bom modelo técnico feito. Você consegue, olha, se eu sigo o mercado com a estrutura que tenho hoje, que resultado em 12 meses eu teria? O modelo técnico ele te permite isso, né? Quando uma coisa é você olhar para o passado, você entender o resultado observado, né? Isso é fácil, né? Você puxa ali seus dados, constrói alguns KPIs e você consegue entender qual é o seu resultado atual e qual segmento não está legal e qual segmento você está bem. Mas a partir do momento que você tem uma movimentação de mercado e você precisa tomar uma decisão futura, aí você precisa entender se eu tomo essa decisão que o mercado está tomando, que resultado eu vou fabricar. E se esse resultado está alinhado com a estratégia da empresa. Então, antes de você esperar seguir o mercado e ver lá na frente o que vai acontecer, você já se antecipa. É uma questão estratégica mesmo. Eu sempre vejo estratégia como uma ideia de você antecipar, né, a antecipar algo, né? Você monta uma estratégia e a sua estratégia é baseada em antecipar problemas futuros, ou se acontece isso, o que eu faço, qual é a minha estratégia para corrigir. Enfim, então o preço técnico ajuda muito nesse sentido. Eu consigo simular, por exemplo, o que o mercado está fazendo na minha carteira e ver, se eu faço isso, parece fazer sentido, a minha sinistralidade não vai piorar, eu vou trazer mais tantos negócios, meu índice de despesa vai cair, poxa, então vamos fazer. E aí você consegue, inclusive, ter argumentos com a alta gestão, né? Você consegue levar isso num comitê executivo e falar, mas por que você quer dar desconto de 15% nesse segmento? Olha, porque a gente está cobrando demais hoje. E eu já vi aqui, se eu rodo o modelo hoje, a minha projeção futura é uma sinistralidade de 50. A gente orçou 60, sei lá, um exemplo. Eu tenho espaço para fazer isso sem comprometer o resultado. Então, isso ajuda nesse sentido, de você antecipar, né, situações futuras, né, e ajuda você a criar diversos cenários e ver qual cenário está mais em linha com a estratégia da empresa. Então, essa é uma forma de usar. A outra é todo mundo, se você perguntar hoje para um gestor, todos vão falar, se perguntar qual é a estratégia geral, né, da empresa, eles vão falar que é o crescimento sustentável. Todo mundo vai ter a mesma resposta aí. Mas como que eu cresço de forma sustentável? Aí o modelo técnico ajuda nisso. Você consegue rodar os cenários e falar, dessa forma aqui eu vou crescer, mas o meu resultado vai ser deteriorado. Dessa outra forma aqui, eu vou crescer um pouco menos, mas eu garanto o resultado. Então, eu estou crescendo de forma sustentável aqui. Então, dá para seguir. Dá para você simular as renovações que você vai perder, aumentando o preço ou diminuindo. Enfim, sem o preço técnico, não é possível tomar decisões acertadas sobre o futuro. Você vai contar muito com sorte, né? E aí, no mercado que a gente está, não dá mais para lidar só com o fator sorte. A gente precisa ter uma previsão mínima aí do que vai acontecer no futuro. Sobre o auditor, a pergunta do auditor, eu passei por alguns processos de auditoria. Eu acho o papel do auditor fundamental nesse processo de precificação, né? E é importante para o auditor ele entender que quando ele faz uma auditoria numa área de precificação, ele precisa fazer essa auditoria junto com a equipe de produtos e com outras áreas. Por quê? Porque no processo de auditoria, você tem duas formas de precificação. Você tem o preço técnico e o preço comercial.
Você não pode auditar o atuário que constrói o preço técnico falando da tarifa comercial, porque ele não toma a decisão do preço comercial final. Essa decisão é tomada por um grupo, né? O gestor de produto, o comitê. Então, o atuário não pode responder por isso. Então, não é justo você fazer uma auditoria da área atuarial que é responsável por modelagem. O outro ponto é, então, se a decisão comercial é tomada baseada no preço técnico, então o auditor precisa ter certeza que esse preço técnico foi bem construído, porque se o preço técnico não foi bem construído, significa que as decisões comerciais que vão ser tomadas com o uso desse modelo vão ser erradas. E por mais que exista a boa intenção do atuário ali de construir o melhor preço técnico possível, é fundamental que o auditor, com a experiência dele, com outro tipo de visão, olhe para o processo dele e fale, olha, esse processo aqui poderia ser melhor. Porque se você faz esse processo aqui dessa forma, você erra um pouco o preço técnico, e errar um pouco o preço técnico significa errar a tarifa comercial também. Então, o auditor precisa saber auditar uma área técnica. Quais são os melhores métodos, como calcular os sinistros, como separar bem os sinistros, quais são os métodos mais utilizados para modelo de frequência, modelo de severidade, enfim. Ele precisa entender bem isso. Ao mesmo tempo, ele precisa entender e auditar a dinâmica entre o preço técnico e o preço comercial. Mas aí é uma auditoria que vai envolver todo mundo que participa do processo de decisão da tarifa comercial. Como que a troca de informação acontece? Como você vai do preço técnico ao comercial? O atuário senta com vocês, faz uma reunião e apresenta os diversos cenários possíveis, e existe uma discussão, e o preço comercial é tomado uma decisão baseada em análise técnica, mas também considerando informações comerciais, por exemplo, da área comercial, ou informações de produto. Então, esse é outro pedacinho que o auditor precisa ver. Então, se o preço técnico é bem construído com os melhores métodos, é um tipo de auditoria. Segundo como a decisão do preço comercial é tomada, existe interação entre preço técnico e preço comercial, ou seja, entre a equipe de produtos e a área comercial e o comitê com a área atuarial, que é responsável pelo preço técnico. Então, por isso que é importante que o auditor participe, e ele tem uma importância muito grande aí, e ele, enfim, é fundamental nesse processo. E para isso ele vai ter que entender de questões técnicas e também questões comerciais. A terceira pergunta, dá um refresh aí, Joel, será referente... Atuário de reservas. Boa. O atuário de reserva, eu até comentei um pouco mais atrás, alguns minutos. Algumas informações que são utilizadas na formação do preço técnico vêm da área de reservas, então é importante que ele entenda as necessidades da área responsável pela construção dos preços técnicos, para que ele consiga estruturar, né, as informações da melhor forma possível. Então, dá um exemplo bem prático. Fator do IBNR. Se a área financeira faz um fator de IBNR total para o automóvel, não vai atender. Porque se eu estou fazendo um modelo para o automóvel de passeio, eu preciso do IBNR de automóvel de passeio. Eu não posso ter o caminhão, por exemplo, que tem um IBNR mais amplo, né, maior ali, principalmente quando a gente fala de RC, poluindo, né, de certa forma, a minha informação de IBNR de passeio. Então, ele precisa entender como eu construo o processo de preço técnico e a importância que ele tem em passar os fatores mais próximos possíveis da realidade que a gente está tratando. Então, se eu erro o preço técnico para cima, eu também parece bom porque eu vou ter resultado, mas não, eu posso perder em competitividade sem saber que eu poderia ter espaço para melhorar a competitividade sem perder dinheiro. Mas como o IBNR está errado, está, né, super estimado, tem um impacto no preço técnico e automaticamente no preço comercial. E a outra função bem importante que eu vejo também é a segunda opinião. Ele pode olhar para tudo isso. Parece que a área atuarial fez tudo certinho, a área de produtos também, mas é importante a visão dele como uma segunda opinião. Falar, olha, eu não concordo, eu acho que isso aqui pode gerar esse tipo de risco. Enfim,
Precificação é um processo que não é só atuarial, estatístico, tem que envolver muitas áreas. Poxa, o atuarial financeiro é fundamental aí, né? Ele que vai responder os números depois, então ele precisa saber o que a gente fez e a gente entender também o que se ele está fazendo vai nos ajudar ou não, né, no processo de construção do preço técnico. Excelente, Ederson. E bacana de ver sua fala já refletida aqui no chat, né? O Ronaldo Rossi coloca aqui o grande desafio, né, de você unificar e criar essa governança, se aproximar, né, dessas áreas comerciais e técnicas, é a parte de comunicação, né? Ou seja, a gente sabe que é um desafio no Sim. dia a dia, né, de se operacionalizar essa governança que a gente falou aqui de boas práticas, né, em termos de boas práticas para precificação técnica. Enfim, várias perguntas já surgiram, mas a gente tem aqui uma restrição de tempo, então agora eu vou mais uma vez agradecer o convite, aí, a oportunidade de iniciar aqui com o Ederson, com algumas perguntas que eu acho que para a audiência são importantes, e eu passo a palavra novamente aqui ao Di, que vai dar continuidade ao evento. Muito obrigado aí. Vocês me ouvem, né? Conseguem me ouvir direitinho? Sim, então tá sim. bom. Ederson, você tem um desafio agora de apresentar um pouco sobre o seu conhecimento de precificação para nossos participantes, sabe? Eu acho que você preparou uma boa apresentação aí. O seu desafio é falar isso em 10 minutos, você consegue, né? Consigo. Eu sei que você preparou 150 slides, não foi isso? Mas certamente parte, assim, você consegue apresentar em 10 minutos, né? Sim, dá sim. Então tá Vou bom. só para o primeiro slide, vai levar 10 minutos. Ok, a palavra é sua. Eu acho que é essa parte principal aí que o pessoal está esperando. Depois dessa sua apresentação, a gente tem perguntas aí, eu tenho observado, né, os nossos participantes estão interagindo e tem perguntinhas aí legais para você, tá? Então vamos lá. Tá bom. E durante aqui a apresentação, se surgirem mais perguntas, pedir para o pessoal continuar enviando, aí ali no final a gente vai respondendo, ou quando sobrar algum espaço aqui entre um slide e outro, a gente vai respondendo aí. Muito bom. Joelson, obrigado pelas perguntas, foram muito boas, foi um desafio bom aí para mim. Perguntas muito bem elaboradas aí, traz uma visão um pouco mais clara aí de como funciona, né, na prática aí a precificação, né? Bom, deixa eu ir aqui para os meus slides. Só me digam se vocês conseguem ver. Consegue ver a apresentação? Ainda não. Ainda não. Deixa eu tentar aqui de novo, que eu acho que deu um probleminha aqui. Peraí. Compartilhar a tela. Compartilhar. E vamos lá. E agora? Ainda não. Ederson, eu acho que você está no meio da apresentação, não? Você consegue colocar desde o início? Não, ela está no início. Está no início? Tá. Ah, então tá. Agora apareceu. Muito bom. Agora foi. Agora foi. Está no início, sim. Bom, eu vou tentar resumir bem aqui, né, e o que a gente termina fazendo aí, né, quando a gente está no processo de precificação. Claro, tem muito mais detalhes do que eu vou dizer aqui, mas eu vou tentar focar naqueles pontos mais críticos que terminam impactando bastante aí o processo. E vai faltar muita coisa ainda, você precisaria de horas para falar de todos os detalhes importantes que precisam ser considerados, mas eu vou tentar aí fazer um resumo dos principais pontos aí que a gente tem quando está tentando construir um preço técnico. Então, a primeira etapa aqui do processo é a preparação dos dados, né? A gente tem uma mistura aqui de inglês com português,
ficou comum isso, né, no dia a dia aí no escritório, a gente sempre faz uma mistura entre português e inglês, mas a primeira parte aqui a gente fala de data preparation, é onde a gente não perde, né, mas é onde a gente gasta bastante tempo. 80% do tempo na modelagem está na preparação dos dados. E não é à toa, né? Por que isso acontece? Porque a gente tem muitos processos ali, tudo demora para se tratar, né? São bancos de dados enormes. E aí, fazendo um gancho para o que o Joelso comentou, é aí onde talvez os algoritmos de machine learning possam ajudar a gente a reduzir esse tempo de processamento. Claro, quando a gente está falando de preparação do banco de dados para modelagem, a primeira parte que a gente está tratando é essa parte aqui, ó, que é o custo do sinistro. Né? Então, é essa parte aqui que começa a construção do preço técnico. Depois vem os carregamentos aqui, despesa de aquisição, despesa administrativa, lucro e despesa de resseguro. Mas isso aqui a gente não modela, a gente faz o modelo do custo do sinistro. Então, a gente precisa prever primeiro, entender como o custo do sinistro ele é formado. Então, aqui a gente tem algumas... Então, tá bom, para fazer o custo do sinistro, a gente está falando de preparação de dados. O que precisa ter nessa base de dados? Então, eu preciso ter algumas informações. Então, informação de sinistro, né? Tanto o sinistro indenizado quanto os avisados. E também algum fator de BNR e BNER, que a gente vai ver daqui a pouco, o que significaria isso. As despesas individuais alocadas para cada sinistro. Despesas de sinistros não alocadas, que são aquelas despesas que eu não consigo diretamente alocar a um sinistro específico. Ela é uma despesa geral e eu preciso colocar essa despesa, de certa forma, no meu custo do sinistro, mas isso aqui vem em formato de rateio, isso vem essa informação geralmente vem da área financeira. Preciso de um campo que a gente chama de dados de apólice, ou seja, eu preciso ter prêmio, a cobertura que está sendo modelada, a importância assegurada, a exposição, né, o quanto o risco ficou exposto ali dentro do período, e algumas outras informações da apólice. E a segunda parte do banco de dados a segunda parte da modelagem, né, seria mudanças futuras, né? Então, mudança na frequência de sinistro e mudança no custo do sinistro. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, eu preciso de um banco de dados que tenham esses campos, né, de sinistro, de apólice e de risco. A base precisa conter, né, informações de risco, que é o perfil, né? Se é um escritório, por exemplo, se é um automóvel de passeio, um automóvel de carga, se é casado, solteiro, se é um seguro empresarial, preciso saber qual é a atividade. Então, tudo que relaciona a análise de risco, né, de variáveis de risco, eu tenho que trazer na base, tudo que for possível. Então, só um pequeno passo a passo aqui da primeira etapa da preparação de base de dados. Tem algumas questões aqui um pouco mais detalhadas. Não sei se a gente vai ter tempo, né, de detalhar tudo. Mas o que é importante? O que é importante ter na base os sinistros indenizados, os sinistros avisados e o IBNR e IBNER, você precisa trabalhar bem isso. Então, precisa ter essas três componentes dentro da base. E, geralmente, o que a gente faz é trazer esses dados para o ano de ocorrência. Então, qualquer movimentação que acontece com o sinistro, por exemplo, esse movimento precisa ser alocado ao ano em que aquele risco está exposto. Então, se eu estou olhando em 2020, estou com a base de dados de 2020, e o sinistro aconteceu em 2020, se tiver qualquer movimentação desse valor do sinistro em 2021, eu pego, diferente dos relatórios financeiros, essa movimentação ela volta para 2020. No relatório financeiro, ele vai entrar como resultado de 2021. Mas na base de modelagem, esses dados precisam ser alocados para o ano de ocorrência deles.
bom? Aí aqui tem só uns exemplos de como tratar. Isso aqui é só uma observação. Acho que isso aqui, para quem já construiu o modelo, é bem simples, é mais familiar, né? Você precisa levar a informação do sinistro para o ano de ocorrência dele. Geralmente, o importante é considerar mais de um ano para modelagem, não só um ano, mas, se possível, a quantidade de anos, a maior quantidade possível, né? Desde que bases muito antigas que tinham outra característica de risco muito diferentes, essas é importante testar, né? Mas elas podem ser um pouco mais ignoradas, vamos dizer assim. Mas, de qualquer forma, principalmente quando a gente sai de automóvel e vai para um empresarial ou um produto de RC, por exemplo, ou um produto agrícola, o tempo é importante. É importante você construir um modelo com mais períodos. Senão você pode tomar uma decisão baseada em um ano que foi um ano horrível, ou foi um ano muito bom, e achar que aquele modelo é capaz de fazer uma previsão razoável do futuro. Não é. Você fez um modelo num ano atípico. Então, o ideal é você tentar estimar, criar um modelo com um tempo maior para você ter uma média, né, melhor do seu risco. Então, você isola um pouco a sorte ou o azar ali quando você pega mais períodos de base de dados. Aqui só uma dica, recomendado começar a modelagem um pouco depois, né, do fechamento. Então, você fecha ali janeiro a dezembro de 2021. O ideal é esperar algum tempo para começar a fazer os modelos. Por quê? Porque aqui é uma dica bem importante. Porque você vai dar algum tempo para o amadurecimento do sinistro. Porque quando você pega principalmente o último período, vão ter muitos avisos, né, não encerrados ali entre novembro e dezembro. Se você dá um tempo para esse sinistro amadurecer, você tem um valor mais realista do seu custo do sinistro. Então, o fator de BNR ele termina não sendo tão forte, porque você tem ali uma informação mais atual. O corte ainda é de janeiro a dezembro, mas você deixa o sinistro amadurecer até abril. Ou, enfim, eu pus abril aqui para fechar trimestral, né? Mas para fechar períodos, né? Mas poderia ser até fevereiro, março, enfim, o período que for possível, o melhor período. Aí, o importante é deixar amadurecer um pouco. Então, aqui muitos não usam, mas eu recomendo aplicar um fator de inflação e trazer todos os dados para valor presente. E já que está atualizando o sinistro, precisa se atualizar também a importância segurada. Principalmente quando a gente está falando de ramo empresarial ou RC, onde você trabalha com 10 anos, às vezes, de base de dados. Então, o ideal é trazer esse valor para valor presente. E o fator de inflação vai ter um fator para cada ano aqui, né? Isso é um pouco mais óbvio aí. Aqui, falando um pouco de ALAI, né? São aquelas despesas alocadas para cada sinistro. Então, isso precisa estar composto ali na base de dados. Aqui é simples, né? Se você usou aquele sinistro causou uma despesa de inspeção de alguma forma, aquela despesa é alocada com o nome de ALAI. É um termo bem utilizado aí no Segurez. E aí as despesas não alocadas, ela é uma despesa que não é possível alocar para o sinistro, então você tem que pôr isso no valor geral depois, né? Você tem que calcular qual que seria esse valor do LAI e carregar este valor no prêmio final, né, do prêmio de risco final lá que sai do modelo. Base de dados deve conter as informações de risco, isso a gente falou, né, que são todos os dados possíveis de risco. E os campos importantes são campos de exposição, porque a gente precisa calcular a frequência, saber qual é a cobertura, e a importância segurada também é importante, porque ele pode ser uma variável de risco, ou ainda ele pode ser um componente para um cálculo de uma taxa. Você pode construir um modelo de taxa ao invés de modelo de prêmio de risco. E por fim, depois que se termina tudo isso, é importante verificar
se a frequência que o modelo está estimando, ela é adequada para futuro. Individualmente, né, por perfil, você vai ter ali o cálculo correto da frequência. Se ele é solteiro, eu devo cobrar mais caro tantos por cento. Se é um condomínio horizontal, eu devo aumentar tanto mais o preço em relação ao condomínio vertical, enfim. Você tem esses cálculos bem elaborados pelo modelo, mas a frequência geral é importante verificar se tem algum fator externo que pode afetar isso. Exemplo, o Covid. Se você extrair a base de dados e rodar um modelo lá em 2019, ali 2020, a frequência de sinistro ali do automóvel despencou. Então, o modelo ele vai prever bem a relação entre os fatores, né? O solteiro, o casado, enfim, relativamente ele vai prever, só que a frequência geral não vai estar bem ajustada, porque teve um fator externo que influenciou na frequência geral. Então, isso precisa ser levado em consideração. A mesma coisa para o custo. Então, ó, se tem um ano, que nem agora, a gente está enfrentando esse problema da guerra, isso pode influenciar em alguns produtos o custo, né, do sinistro. Então, isso é importante considerar como um passo ali final no processo de preparação dos dados. Que a gente já falou. E a gente vem para a modelagem preditiva. Então, aqui, o tradicional modelo de custo ainda é o GLM, o método mais utilizado. E, geralmente, o que é construído são modelos separados, né? Eu digo, primeiro a gente modela o que a gente chama de sinistros regulares, ou attritional, como alguns preferem dizer, e os large losses, que são os sinistros grandes. E ainda dentro de cada um desses pedaços de sinistro, a gente constrói 2 modelos. Então, um modelo para frequência e um modelo por custo médio. E depois a gente combina esses 2 modelos e transforma isso no modelo de prêmio de risco. Para cada um desses modelos aqui, eu tenho um método GLM, mas para cada um eu uso distribuições diferentes, né? Para cada uma adequada para o seu tipo de sinistro. Mas eu modelo separado, a gente faz modelos separados para entender quais variáveis interferem mais na frequência e quais variáveis são mais importantes para medir a alteração do custo. E esse outro pedaço, o objetivo dele é você construir um modelo de propensão, porque, olha, eu sei que deu o sinistro, mas qual é a chance desse sinistro atingir um valor alto? Então, a gente constrói um modelo de propensão a valores elevados. E um quarto modelo, vamos dizer assim, que é o modelo do custo médio do excesso. Então, o que a gente termina fazendo, né? A gente termina fazendo uma análise da base de dados. Então, você tem ali os diferentes faixas de sinistro, que nem um exemplo aqui, ó. E a gente está tentando definir o que a gente vai chamar de large e o que vai chamar de attritional. Então, vamos supor que a gente defina que todo sinistro maior que 200 mil é large. Então, eu vou limitar na minha base de dados, todo sinistro que for maior que 200 mil, a gente vai flegar lá 200 mil. Então, se ele é 300 mil, eu vou flegar 200 mil, e esse excesso ele vai ser modelado com outro modelo, que é esse modelo aqui de average excess, que a gente chama de custo médio do excesso. Que também é feito os dois aqui por GLM, claro, com funções diferentes. Né? Aqui a gente está falando de uma distribuição específica, né? Distribuição binomial, aqui a gente está falando de distribuição de Poisson, aqui a gente está falando de gama, e aqui também de gama. Mas por que a gente faz essa separação? Porque quando a gente usa o GLM sem fazer esse limite aqui, né, isso causa um problema no final. Primeiro, por uma questão teórica, a gente termina usando para modelar custo gama, e gama tem um certo comportamento, né, de distribuição do sinistro, de densidade de probabilidade ali, né, e a gama ela tem como característica, né, um volume maior, né, de ocorrências à esquerda, com uma queda bem significativa aqui da probabilidade, né, da densidade de probabilidade aqui, e uma cauda não muito longa, ela é uma cauda que é um pouco mais curta. Se esse é o comportamento e é o que
é o comportamento da distribuição gama, se a gente deixa esses sinistros grandes aqui, eu firo um pouco esse princípio. Então, ele termina o modelo errando um pouco a estimativa. O impacto final, só para não avançar tanto na questão técnica, mas qual é o impacto, Éder? Só superestimar. Você vai superestimar a sua perda. Então, se você transforma esse superestimar a perda em tarifa comercial, significa que eu vou superestimar o preço. Então, essa separação ela é importante ser feita. Poucas pessoas que eu vi hoje modelando, assim, que eu participei de alguns processos, usava essa técnica. Isso aqui é fundamental. É importante separar esses sinistros. Não importa se você tem de fato um sinistro que é grande. Aqui não é uma questão do que a companhia está decidindo que é uma grande perda, não, é uma questão teórica ali do modelo que a gente está escolhendo e também é uma questão prática que gera um certo impacto no modelo. Tá? E como você vê isso? Na hora que a gente está fazendo o modelo de custo, para quem já fez modelos, quando você olhar a análise dos resíduos no modelo de custo, modelo de severidade, né, a gente vai ver uma certa simetria nesse modelo de custo. Os resíduos vão estar assimétricos e isso, para quem faz modelo, sabe que não é uma boa, né? Quando você olha os resíduos, eles têm que estar simétricos, né, a distribuição deles, parecendo com uma curva normal. Não vai ser uma curva normal perfeita, porque os dados reais não permitem que nada seja perfeito igual à teoria, mas vai ter razoavelmente, né, uma distribuição normal ali. Aqui é só falando o que eu acabei de falar, né, de limitação. Aqui são alguns tratamentos. Eu acho que aqui a gente pode dar uma pulada. Quanto tempo eu tenho ao dia ainda? Já acabou os 10 minutos? Não, tô brincando. Temos tempo ainda? Dá para falar? Não, tem sim, você tem mais tempo aí ainda, pode ficar à vontade. Tá bom. Alguma pergunta aí que surgiu? Que você Tem quer? umas perguntas no início, mas eu acho que é lá das discussões, né? Pode seguir. Tá bom. Aqui é uma questão, olha só, olha porque dá trabalho, né? Quando a gente pega a base de dados, a gente vê lá na base sinistros negativos, número de sinistros na linha maior que 1. Então você tem somado isso, não pode. Sua base de dados tem que ser linha a linha. E se você tem 2 sinistros, você tem que quebrar essa base em 2 pedaços. E aí eu vou falar depois por quê. Você não pode somar 2 sinistros e somar o montante. Para modelagem não tem impacto, enfim, porque os softwares terminam transformando tudo em classe e vai modelar a classe. Só que, só antecipando aqui, você tem um sinistro de 10 mil e outro de 200 mil. Né? Então, você teve um sinistro de attritional e um sinistro de large, dependendo do período, o corte que você fez ali. Então, um sinistro é attritional e outro é large. Não são 2 sinistros de attritional, né? Como pode acontecer. Porque se seu corte for, por exemplo, 60 mil, você pegar ali é 55 mil. Então, ó, somando os sinistros são 210. Então, 200, para ficar uma conta redonda, 190 um sinistro de large e um pequeno de 10 mil. Então, se tem 200 mil, você vai falar que teve 2 sinistros de 100 mil, que é isso que o modelo vai interpretar. Então, ele vai calcular um custo médio de 100 mil, e não é um sinistro de 10 e outro de 190 mil. Então, isso é importante ter essa quebra aqui. Quantidade de sinistro maior que zero com montante igual a zero, isso aqui não é sinistro, então você tem que corrigir. Quantidade de sinistro maior que zero com montante negativo, enfim, tem uma quantidade de sinistro igual a zero com montante negativo. Então, tem diversos probleminhas aqui que precisam ser tratados. É um detalhe importante, às vezes é ignorado e isso aqui gera um impacto grande. Mas quando você está fazendo um modelo com 3 anos no empresarial, isso não gera tanto impacto. É verdade, não vai ser algo que vai arruinar a carteira, mas você está falando do automóvel, onde todo mundo está muito sofisticado, com modelos super ajustados, esse tipo de erro aqui pode ser complicado. Você pode ter um problema de resultado ou de vendas, enfim, porque falou que era sinistro e não era, então ele vai superestimar a frequência, ao mesmo tempo que subestima o custo médio, enfim, você vai errar tudo ali, né? Então, isso aqui é um tratamento importante que às vezes é ignorado. Aqui a gente já falou, né? Sinistro na linha maior que 1, essa questão do large e do attritional. Assim como os valores aqui,
muito grandes afetam os pequenininhos também. Então, quando a gente vê muitos sinistros pequenininhos, geralmente são só de despesas. Se você teve um evento que só gerou despesa, o ideal é que essa despesa ela não entre para o modelo principal. Então, você deixa essa despesa de fora, não é para jogar fora, guarda ela, modela o seu modelo de custo dessa forma. Se teve sinistro, eu somo o sinistro com a despesa e modelo os dois juntos. Se é só, teve uma abertura, mas foi encerrada sem indenização, mas gerou alguma despesa, essa despesa não entra no processo de modelagem, ele fica de fora, e depois é só feito um cálculo, né? Você calcula o quanto a soma dessas despesas impactam no resultado geral, quanto falta do montante geral do sinistro, e aí você vai lá e carrega isso no prêmio de risco final do modelo. Então, eu já vi alguns modelos, né, onde isso aqui não é tratado. Então, tem um monte de despesa lá que não é sinistro, e isso gera também problemas na estimativa, porque nesse caso, se o valor elevado superestima a minha perda, o valor muito baixo subestima. Então, também é um risco. Então, isso tem que ficar de fora. Que eu acabei de falar aqui, né, sinistros de valores baixos. E aí a gente entra na parte de competitive intelligence, né, que é o processo de precificação. A gente chama aí esse nome na nossa trilha de precificação, mas basicamente transformar esses preditores de sinistro em um preço técnico. Então, a gente falou um pouco desse pedaço aqui, né, de formação do preço. E agora, para transformar em preço técnico, a gente precisa colocar os demais carregamentos aqui, que vêm da área financeira. E pondo esses carregamentos, tem um prêmio de risco, frequência vezes severidade, né, que a gente viu lá atrás. Você forma o modelo de prêmio de risco. Colocando esses carregamentos, a gente transforma isso num preço técnico. Ou seja, qual é o preço que eu tenho que cobrar de cada risco para que eu consiga pagar todos os sinistros e a operação e ainda ter lucro. Né, que é isso aqui. Ó. E aí, como funcionam os modelos mais tradicionais? A gente tem um modelo, esse modelo a gente pode construir algumas análises do tipo qual é a sinistralidade projetada atual. Então, você pega todas as suas apólices que estão vigentes e usando esse modelo de prêmio de risco, você consegue estimar o sinistro. Né? E aí, estimando o sinistro, você consegue comparar com o prêmio que você tem hoje e falar se a sua sinistralidade futura está dentro do plano ou não. Então, se todas as suas apólices vigentes estão apontando para uma sinistralidade, por exemplo, de 65 e o seu plano é ter no final do ano 60, bom, tem algo muito errado. Precisa ser revisto. Então, aqui é um pouco fazendo um gancho que eu comentei lá com o Joelson, né, alguns minutos atrás, né? Como que usar o preço técnico ajuda na tomada de decisão. A gente pode usar isso para projetar futuro. Aqui é um exemplo de ajuste, então a gente tem aqui uma variável, a gente chama isso aqui de comparativo de fatores, a gente tem uma variável específica aqui, a gente tem a linha vermelha, é o preço atual, né, o fator multiplicador, né, do preço atual, e a linha verde é o que o técnico está dizendo, o quanto você deveria agravar ou descontar a sua tarifa. Primeiro você tem um prêmio referência, né, um prêmio base. Quando você faz o processo de modelagem, ele termina elegendo um nível base. Esse nível base, ele recebe a referência, e o que que os modelos soltam, né, são fatores multiplicadores nesse nível base. Então, quando você vê um fator de 3, significa que esse risco aqui, classificado como 0, ele é 3 vezes pior do que o nível de referência. E qual é o prêmio do nível de referência? É o prêmio do nível base, né? Que a frequência vezes severidade, quando a gente constrói os modelos, ele gera um prêmio base. E todos os fatores que existem, que saem dos modelos, eles multiplicam esse prêmio base. Então, nesse exemplo aqui, esse nível aqui é 3 vezes pior, mas a gente está cobrando hoje 2 vezes só mais do que o nível 17. Então, aqui está defasada a tarifa. E aqui eu estou super...
aqui eu estou super ajustado, né? Eu estou cobrando muito mais, né, do preço técnico. O preço técnico é o verde, que eu estou cobrando muito mais. Então, no modelo simples, a gente pode vir aqui fazer uma proposta, né? Então, eu tenho o preço atual, eu tenho uma tarifa comercial atual, eu tenho um preço técnico que está me projetando essa sinistralidade, e eu tenho os fatores aqui. E aí eu comparo o fator que eu aplico hoje com o fator do técnico e a gente monta uma proposta ou várias propostas, né? Então, essa linha amarela é uma proposta de ajuste. Em vez de 2, vou cobrar 2,5, e em vez de descontar tudo, eu vou descontar só um pouco aqui, só 50%, sei lá, em vez de descontar 70%. Então, isso daqui eu usei o modelo técnico para fazer um ajuste na tarifa comercial para corrigir minha projeção de sinistro futuro. E aí a gente calcula um cenário, qual que é o impacto disso? Eu vou de um prêmio atual de 1.800 médio para 1.900 e a sinistralidade de 65 para 63. Tá bom, é o que eu precisava, supondo que o plano seja 63 de sinistralidade, sei lá. A gente pode usar o modelo técnico para ajustar e tomar essa decisão. Esse é um modelo simples. Quando a gente vai para produtos como automóvel ou um produto mais massificado, mais dinâmico, onde o mercado movimenta o preço o tempo todo, esse modelo ele não passa a não funcionar muito bem, né? Porque se você tem aquela estratégia de crescimento sustentável, esse tipo de modelo ele não é muito, ele não te ajuda muito nessa estratégia, porque ele não otimiza, né, o preço. Você só olha para o seu resultado interno e ajusta a tarifa. Vai funcionar? Vai funcionar. Só que a gente deixa um pouco de dinheiro na mesa, como a gente gosta de dizer, quando a gente não tem um processo de otimização. E aí, já entrando nisso, aqui a gente falou, né, do ambiente competitivo, né? Qual que é a principal ideia da otimização, né? Você criar um algoritmo que é capaz de melhorar a rentabilidade da carteira, né? E para que isso seja feito, você pode criar diversos mecanismos, né, diversos algoritmos, mas a ideia é sempre essa, é otimizar o preço. Então, eu tenho o preço comercial atual, né, eu tenho o preço do mercado, eu tenho a propensão de converter esse negócio, e eu tento usar todos esses componentes para a tomada de decisão. Então, ao invés de olhar só para a carteira e tomar uma decisão e ver o que acontece, eu olho para o mercado, eu olho para o cliente, vejo quem é o cliente, entendo a elasticidade dele, entendo o preço de mercado, entendo o meu sinistro, o quanto eu tenho de sinistralidade atual, e baseado em todos esses componentes, eu tomo uma decisão de preço comercial. Então, para fazer isso, a gente precisa desenvolver alguns componentes, né? O preditor de sinistro, que é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? De modelo de frequência, severidade e prêmio de risco. Precisa definir o preço técnico, um estimador de propensão à conversão na proposta de seguros, se for um novo negócio, e um modelo de renovação, que é prever qual é a chance de renovar um seguro baseado numa movimentação de preço. Só que para você entender, não basta só você entender a movimentação de preço que você vai fazer e a elasticidade do cliente, porque essa elasticidade dele também vai depender do preço de mercado. Então, você precisa também criar um modelo que estima o preço de mercado. E aí, com isso, calcular algum preditor de índice de competitividade, né? Então, aqui é o modelo, os preditores de sinistro, que a gente já viu. Aqui o modelo, uma aplicação do GLM para calcular o modelo de renovação. Então, a gente está falando de modelo logístico, né, que vai prever a propensão de converter ou não converter um negócio, baseado em algumas características. Aqui é uma questão mais técnica, acho que a gente pode pular. Só mostrar aqui o que seria isso. Então,
A gente vai combinar o preço do mercado, o preço atual, a propensão à conversão, o preço técnico, a sinistralidade esperada, tudo isso, combinar tudo isso e formar um preço final. Então, vejam, daquele modelo simples, eu olho para dentro, só olho para o sinistro atual e tomo uma decisão. Aqui eu olho para o mercado, para o cliente, para o sinistro, e tomo uma decisão. Em que momento? Em tempo de cotação. Então, enquanto o cliente está cotando, eu capturo os dados dele, daquela característica daquele risco, e calculo tudo isso daqui, né? E aí eu gero um preço final. Só para dar um exemplo de otimização, aqui a gente tem o exemplo 1, onde eu tenho o preço atual, o preço estimado de mercado e uma distância dos concorrentes. E aí a sinistralidade estimada aqui, ó, 45. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho essa sinistralidade estimada, essa distância do preço para o concorrente, uma probabilidade de converter esse negócio de 35%. E aí é uma conta que a gente chama de prêmio esperado, que eu calculo o prêmio que eu quero fazer, né, multiplicado pela probabilidade de eu converter esse negócio. Isso me dá um prêmio esperado. E qual que vai ser a ideia da otimização? Ajustar o preço de forma onde eu não pioro de forma significativa a sinistralidade, ao mesmo tempo que eu aumento a chance de converter esse negócio. E quando eu combino esses dois, né, esses três, a sinistralidade, o prêmio adicional que vai, ou adicional ou prêmio descontado, e eu multiplico esse prêmio, o prêmio novo pela probabilidade de conversão, essa decisão ela tem que ser melhor do que a primeira. E ela é, ó. E aí a gente fica empolgado e fala, tá bom, e se eu ficar 20% mais barato que os concorrentes? Olha, a sinistralidade vai de 51 para 60, e a sua probabilidade de conversão ela não melhorou, ela foi de 75 para 76. Então parece que a gente vai ganhar mais negócio aqui, mas na verdade é uma aposta perdida, porque eu estou perdendo nessa aposta, né? Então a melhor decisão aqui seria essa segunda. Descontar só 6%, piorar pouco a sinistralidade e trazer mais prêmio para a companhia. Então, para fazer todo esse processo de otimização, a gente precisa ter todos esses componentes aqui, né? Em tempo de cotação. Muito bem. Poxa, Ederson, eu confesso a você que essa última fase aí que você apresentou, essa parte de otimização é o que mais não vou te falar, usar o termo comove, né, mas na verdade que mais me chama a atenção, né? Na verdade, modelar é uma coisa mais puramente estatística, né? Mas a construção mesmo da tarifa final, ela é mais uma arte, né? E ela tem que considerar aí todos esses aspectos. Essa fase de otimização ela é fundamental, né? Isso aí é um ponto muito importante que você acabou descrevendo aí para a gente. Sim, principalmente em ramos como automóvel, acho que seguradora que ainda não está trabalhando com otimização, ela vai ter uma dificuldade muito grande de se manter, né? Porque sim, você tem uma seguradora do lado que consegue achar todos os espaços possíveis para subir e baixar o preço, e você está só olhando internamente e fazendo ajustes, e aí às vezes você está descontando, nesse exemplo aqui, né? Descontando demais, achando que vai trazer mais negócios, mas além de não aumentar os negócios, a comissão do corretor sobe, você não traz mais negócio, a sinistralidade piora, e aí você não entende, mas eu fiz tudo certo, era um negócio rentável, por que não deu certo? Por que eu não trouxe mais negócio? Porque você tem um concorrente que está otimizando e ele olhou para você cobrando 1.200 e cobrou 1.150, não, 1.500 aqui nesse exemplo aqui, 1.400, não, foi para 1.500 aqui. Ele olhou para você cobrando 1.200 e falou, não vou seguir, não preciso cobrar 900. Se eu cobrar 1.150, eu converto esse negócio. Então, é isso, né? De achar todos os espaços. E o automóvel, se não fizer isso, fica difícil, ainda mais, está muito competitivo, né? Tá certo. Eu quero fazer, então, agora uma proposta aqui para você, o seguinte, ó. A gente tem uma pergunta que foi colocada desde o início,
Mas, além disso, eu preciso fazer um sorteio, tá? A gente prometeu um sorteio aqui, eu preciso fazer esse sorteio. Então, qual a minha proposta? Assim, eu vou elaborar essa pergunta, que, na verdade, foi realizada aqui pelo... Aí você vai pensando na resposta. Na verdade, você responde a pergunta, tá bom? Enquanto você responde a pergunta, eu vou colocar uma tela de onde eu farei esse sorteio. Provavelmente, pode ser que a pessoa que eu for sortear não esteja aqui. Se ela estiver participando da live, eu peço que se manifeste com uma mãozinha, sabe? E a gente verifica. Se não, eu vou fazer esse sorteio até a gente encontrar alguém que esteja participando, tá bom? Tá bom, não, Tá. fechado. A pergunta é a seguinte: a gente está com pouco tempo já para quase fechar, mas teve uma pergunta muito interessante aqui que foi colocada pelo Marco Samuel, que é assim, ó, com o aumento dos preços de carros na tabela FIP, houve um impacto nos valores dos seguros. Que outros fatores vocês acreditam que pode influenciar no valor dos seguros de automóveis no curto e médio prazo? Eu acho que esse foi um ponto bem interessante aí do aumento na tabela FIP, né? Porque ficou mais falta de peças, tudo fez o valor do carro usado ser muito valorizado. E isso terminou afetando muitas seguradoras, inclusive, elas estão repassando agora esses ajustes, mas algumas tomaram muito prejuízo porque você faz o preço baseado num valor do carro e o custo do sinistro depois é muito maior porque a gente indeniza pela tabela FIP e a tabela dos carros valorizados. Então isso acho que gerou muito impacto. A outro ponto é a inflação, né? Teve você fala da perda total, o valor da tabela FIP faz o preço da indenização integral subir, mas a perda parcial também teve um impacto significativo. Porque as peças ficaram mais caras, ficaram mais difíceis de se achar algumas peças, principalmente de importar. E isso terminou afetando também no automóvel de forma bem significativa. Então, falando de auto, são a FIP, como foi mencionado, e um pouco da inflação mesmo de sinistro devido à perda parcial. Outro componente de automóvel, a princípio, assim, eu não teria uma outra que tenha tanto impacto significativo quanto essas. Pode ser que tenha alguma mudança agora de custo, ainda maior do que o que a gente está prevendo aqui, por causa de todo o cenário que a gente está enfrentando hoje. Mas acho que esse seria o impacto maior, a FIP e a inflação. Muito bom, tá legal. Então tá, eu acho que é isso aí. Eu vou projetar então, né, nossa telinha aqui. Na verdade, eu tenho um nome. Eu coloquei aqui, é uma coisa muito simples, tá? Eu peguei uma listagem, coloquei todos os nossos, pelo menos todas as pessoas que se inscreveram para a live, né? E coloquei aqui um aleatório entre, que é uma coisa mais normal, né? E então, bom, a gente apareceu aqui com a Laura de Castro Boechat. Eu não sei se ela participou da nossa live. Se ela tiver participado, ou se ela estiver aí presente, me parece que não, né? Me parece que não. Eu vou tentar mais um. Adriano. A gente observou que, na verdade, houve vários participantes, né? E ao longo do tempo vai variando, né? Sim, sim. Isso. Então, é provável que algum participante não esteja presente aí. Nathalie Souza. Gabriela. Será que a gente vai achar alguém que esteja participando? Será que o pessoal está se manifestando e a gente não está vendo? Acho que não. Deixa eu ver aqui. Se o pessoal está se manifestando de alguma forma. Eita. Tem um delay.
Apareceu aqui. Tem. Tá. O Jonathan está aqui agradecendo pela live. Muito obrigado você, Jonathan, por ter participado, né? Realmente a gente Obrigado. agradece aí. Júlia, Ricardo de Jesus. Olha, Poxa, tem mais ninguém, não? Eduardo Henrique. É que a lista de nomes aqui ela é grande, sabe? A lista é bem grande, assim. Nós chegamos com uma participação de até 75 pessoas. Acho que foi bom, muito bom aí. Mas realmente depois saíram, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer uma proposta diferente. Eu vou pegar todos os nomes que ficaram, que assistiram realmente aí, né? E eu vou gravar um vídeo com todos os participantes de verdade que estiveram aqui, os 74 participantes, e aí eu faço o sorteio deles. O que você acha? Acho que é uma boa. Mas, a princípio, acho que poderia ser. Porque aí eu tenho garantia de que todos que participaram estavam aqui mesmo, né? Os presentes, eu consigo olhar isso aqui direitinho. E aí eu gero um vídeo e deixo dentro do LinkedIn esse vídeo comprovando quem está, né? Quem foi o ganhador. Tem um delay, ó, eu acho que vai aparecer alguém aqui ainda, hein, ó. Tem aqui ó, o Nicolas aqui tá animado, motivado. Eu posso ir tentando, Daniela né? gostou também da ideia. O pessoal tá falando para sortear para os presentes aqui. Eu acho que. Os presentes aqui, é que eu não estou conseguindo ver as mensagens, né? Eu acho que é justo porque o pessoal ficou, né? A gente Muito bom. que Você tem toda a razão. Toda a razão. Então vamos lá, vamos tentar. Ó, tem aqui, ó, a gente tem aqui, ó, Jonathan, Lucas, Juliana, bastante gente aqui, pessoal. Nicolas, animado. Thiago, Augusto, Fabrício. Ó, o Fernanda, Nicolas tá animado. Marcela. Quer ver? Vamos ver se sai mais algum desses aí no aleatório. De repente, ó. Mauro Ferraz, Matheus Bueno, Ricardo Castro. Quando aparecer o nome aí de alguém, já levanta a mão rapidinho, né? Carolina. Priscila Franco. Priscila. Gustavo Crespo. Daniel. William Moreira. Jéssica. Tá aqui, ó. Passou Daniele, Paulo de Brito? Acho que passou Daniele. É porque vai ter um delay. Vai. Encontrou? Falando para você ver nos comentários na outra tela, Aldi. O Marcos está aqui, Jonathan, Gisele, Flávio, Daniele, todos aqui. Deixa eu ver aqui se tem um delay, né? Assim, quando da hora que passa aqui, quando chega para o pessoal. Agora eu estou vendo aqui. É que eu não estava vendo a outra tela. Vocês me perdoem. Olha que eu estou vendo aqui. Perdão, pessoal. Perdão. A culpa foi minha. A culpa foi minha. Então vamos fazer o seguinte, espera aí, ó. É rapidinho aqui, né? Ó. Acho que é bem mais fácil, tá? Perdão. Eu faço rapidinho isso aqui, peraí. Todo mundo aqui, olha aqui, todos que se manifestaram. Poxa vida, a culpa é minha, né? Peraí. Então vamos lá, ó. É que tem um delay, e aí eu acho que quando passa aqui até chegar para eles. Vai, tá? Isa. Bruno também. Olha, Bruno, tudo bom com você? Bruno Cunha.
Marcos Samuel, Juliana Barros, Jonathan Henrique, né? Pedro Leite. Deixa eu ver se tem mais alguém. Olha o Nicolas. Tudo bom, Nicolas? Lucas. Tá acabando, né? Pelegrino. Alguém? Daniela R, né? Isso. Leonardo Lima. Aldir, quando estão avisando aqui, quando você quiser, a gente coloca a imagem na transmissão. Tá bom. Beatriz de Souza. Muito bem. Quem é o LinkedIn User? Eu não sei quem é o LinkedIn User, não, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Não aparece o nome. Marine Pimenta. Alguém se manifestou no sorteio aí, Aldir? Ninguém? Bom, para o sorteio, todo mundo, né? A gente fica aí, não é? Ó, tá acabando aqui. Mais alguém que manifestou aqui? Jonas já coloquei, LinkedIn, Jonathan, Daniela, não. Acho que só falta o Francisco aqui. Mais alguém? Lucas, Leandro. Olha o Paulo de Tarsos, você apareceu, muito obrigado, né? Muito obrigado por participar aí com a gente. Muito obrigado mesmo. Mais alguém aqui, mais alguém. Ariana. É, bastante gente. Pronto. Acho que eu acabei, pessoal. Posso voltar então a sortear? Ó, agora, hein? Pode deixar, Daniele. Seu nome está aqui na lista. Pode deixar. Tem duas Boa. Danieles. Daniele Paula, Daniele Oliveira, tá bom? Então, tá. Pode então aparecer por a tela de volta? Pode aparecer. Se eu tiver esquecido alguém, vamos lá, hein? Só. Peraí. A tela ainda não entrou, não. A tela não apareceu aqui ainda, não. Vê se está faltando o nome de alguém aqui, né? A tela ainda não Lindo, apareceu. Marlon, Lucas, Alisson, Thaisa, Bruno. Esse é o meu caro Bruno Cunha. Bruno? Marco, Juliana, Barros, Jonathan, Pedro, Nicolas, Lucas. Acho que faltou alguém aí? Eu, Daniela R. Faltou mesmo, Daniela. Faltou, Daniela, me perdoe. Tem o Nicolas Miquil também. O Nicolas já está aqui. Tá? Então tá bom. Tá aqui. E o Francisco Didier está aí também. Pronto. Acho que não faltou mais ninguém, não. Diego está ali, Diego Antônio, Gisele também coloquei, então tá. Bom, ó, nós temos aqui então, ao todo, né, o pessoal que ficou, agradeço mesmo. Então, 33, tá? Olha lá, eu vou sortear, tá? Vou colocar aqui. 1, 2, 3 e... Daniele Oliveira. Muito bom. Depois a gente vai conversar então com você, tá bom? Vamos ver se aparece aí. Daniele Oliveira. Daniele Oliveira. Deixa ela só se manifestar por causa do delay. Ó, ela vai aqui, ó. Ó. Isso, ela se manifestou, presente. Então tá bom. Parabéns, Daniela. Muito bem. Então tá. Life Insurance. Pessoal, eu Parabéns. agradeço muito, tá? Agradeço muito, gostaria de encerrar, então, a gente passou um pouco do limite aí, né? E de alguma forma, assim, vocês vão ter esse vídeo disponível, tá? A gente vai disponibilizar nas nossas redes, e a gente
fica à vontade aí também, né, para qualquer comentário que vocês depois queiram entrar em contato com a gente, tá bom? Fiquem com Deus, tudo de bom. Ederson, professor Joels também, eu agradeço muito vocês, e eu agradeço aqui a nossa equipe aqui de produção, que nos ajudou muito com esse evento, tá? Espero que a gente possa realizar outros eventos. Muito sim, obrigado. com certeza. Fiquem com Deus. Pessoal, obrigado pela participação, obrigado pela atenção. E até a próxima. Joelson, obrigado, abraço. Muito bom revê-lo aqui. Prazer. Muito bom bate-papo. Boa noite, pessoal. É isso. Boa noite, pessoal. Até a próxima.